E aí galera do futebol, beleza? Nosso canal vai ser representado por 3 pessoas. Eu, o João, Isaac, Fabrício. E como o próprio nome diz, né galera? Nosso canal só fala sobre futebol. E o nosso canal vai ter desafios, histórias sobre jogadores e histórias sobre time. E hoje nós vamos estar com a história do Fagner, lateral direito do Corinthians e da seleção brasileira. Pessoal, não esquece de deixar seu like, inscrever no canal e ativar o sininho. Bora pro vídeo. Fagner Conserva Lemos, conhecido apenas como Fagner, nasceu em São Paulo no dia 11 de junho de 1989. É um futebolista brasileiro que atua como lateral direito. Atualmente joga pelo Corinthians. Uma brincadeira entre crianças no condomínio onde moravam com os pais e o irmão, quase um destino trágico. Um corte gravíssimo no braço esquerdo, vários ligamentos rompidos e o risco de amputação. Além disso, segundo informações dos médicos na época, se tivesse demorado mais um pouco até chegar ao hospital, poderia ter morrido, já que perdeu muito sangue. Durante a recuperação, Fagner percebeu que seu braço começou a encolher. Com isso, descobriu que a cirurgia feita às pressas, os ligamentos não foram reconstituídos corretamente e teve que passar por mais uma operação. Mais 6 meses se recuperando, enquanto não ficava bom, o garoto até aprendeu a jogar videogame com os pés. Para uma criança de 6 anos, ver seus amigos e irmãos jogando e não poder jogar é difícil, né? Então criei um jeitinho ali, jogava com o pé e ficava apoiado na cama, contou o jogador. O pai e o irmão do jogador, Calixto e Fábio, respectivamente, voltaram ao lugar do acidente e se emocionaram ao lembrar do episódio, que poderia ter terminado em um final trágico. Fagner atuou pela base do Corinthians dos 9 aos 17 anos, quando foi promovido para o profissional. Pelo Corinthians, o jovem lateral direito fez sua estreia com apenas 17 anos e ajudou o clube a golear o Fortaleza por 4-0 na casa do adversário. Era tido como uma grande revelação da equipe paulista, mas não rendeu o ideal e foi emprestado. Pelo Corinthians, Fagner jogou 7 jogos e não marcou nenhum gol. No PSV, ganhou o título do campeonato holandês 2007-2008, mas depois de 1 ano e meio pela equipe, sem ter rendimento esperado, acertou com o Vasco para a disputa do Campeonato Carioca e do Brasileiro da Série B. Em 2009, foi para o Vasco da Gama. No Vasco, foi campeão da Série B em 2009. Ficou o ano todo como reserva de Paulo Sérgio e cogitou até sair do Vasco depois da Série B, mas permaneceu na equipe carioca. Em 2010, conseguiu se firmar como titular da equipe depois da saída de Paulo Sérgio para a Portuguesa, tornando-se um dos destaques mesmo com o irregular Campeonato Brasileiro da equipe carioca. No ano de 2011, teve o melhor momento da carreira, formando uma dupla com Éder Luiz pela direita, que ajudou muito a equipe Cruz Maltina, sendo campeão da Copa do Brasil de 2011 e ficando com o vice-campeonato brasileiro. Ao fim do ano, conquistou o prêmio Craque do Brasileirão como o melhor jogador na posição. Em 2012, a boa fase continuou e ajudou o Vasco a chegar em 2 finais de turno do Campeonato Carioca, mas o clube perdeu as 2. Ajudou também na Libertadores da América, onde o clube chegou às quartas de finais, sendo eliminado pelo Corinthians por 1-0. Muita expectativa aqui no Serra Dourada, em todo o Brasil. Olha o Fagner, bateu direto, é golaço! Golaço do Vasco! Fagner! Uma cobrança espetacular!
Não sei se ele tinha intenção de fazer isso, mas que ficou bonito demais, ficou. Que efeito! O goleiro tentou sair. Quando viu que a bola ia entrar, voltou, mas não tinha mais jeito. Um golaço de... Em julho de 2012, Fagner foi vendido ao Wolfsburg da Alemanha. No dia 24 do mesmo mês, foi apresentado pelo clube e assinou contrato até 2016. Estreou no dia 26/7 em um amistoso frente ao Bayern de Munique, jogo no qual cometeu um pênalti e viu seu time perder por 2-1. Porém, sua estreia não foi o reflexo do seu início no time, aperfeiçoando-se ainda mais em desarmes. Fagner começou muito bem. Por diversas vezes esteve na seleção da Bundesliga e foi coroado com a presença na seleção da Europa. Porém, com a decaída de nível da equipe, que já não era das melhores, Fagner começa a perder o alto nível e chega a ser banco em diversos jogos. Sem espaço e com a intenção de brilhar novamente, Fagner deixa o Wolfsburg e retorna ao Brasil. No dia 18 de julho de 2013, o Vasco da Gama anuncia Fagner por empréstimo até o fim da temporada, com a opção de estender o vínculo ou comprá-lo, pegando todos de surpresa, visto que a notícia só vazou na imprensa quando o acordo foi fechado. Com diversas propostas de outros times brasileiros, Fagner opta por atuar no clube pelo qual se consagrou e que pega enorme carinho e respeito. Tendo sido eleito o melhor lateral direito do país pelo clube, sua estreia foi aguardada ansiosamente pelos torcedores. O jogador recebeu a camisa de número 23, camisa usada em toda a sua primeira passagem pelo Vasco. Com as irregulares partidas de Ney, Fagner logo virou titular da equipe, mas após queda de rendimento, o técnico Dorival Júnior o colocou no banco de reservas. Com a saída de Dorival Júnior e a chegada de Adilson Batista, Fagner voltou a ter chances entre os titulares. Após amargar outro rebaixamento com o clube, não renovou seu contrato de empréstimo e assim terminou sua segunda passagem pelo clube cruzmaltino no fim de 2013, retornando então ao Wolfsburg. O Wolfsburg aceitou a proposta do clube alvinegro e por empréstimo o jogador retorna ao clube de origem. O empréstimo é sem custos e por uma temporada, e se o jogador agradar, poderá ser comprado ao final da mesma. Depois de ter se destacado na reta final do Brasileirão de 2006, o que levaria também a ser convocado para o Sul-Americano Sub-20 do ano seguinte, Fagner deixou o Corinthians e acertou sua ida à época para o PSV da Holanda. Fagner demonstrou certo arrependimento por ter deixado o alvinegro e, portanto, se mostrou feliz pelo retorno. Segundo o próprio, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico. É fácil falar que gostaria de ter estado aqui só nos momentos bons. Eu me arrependi muito, principalmente em 2008, quando voltei do PSV e fiquei 3 meses parado. Mas, como falei, as coisas são dinâmicas e Deus colocou as pessoas certas na minha vida. Marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians contra o rival São Paulo em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2014, encerrando um jejum de 2 anos sem marcar gols. No início de 2015, o Corinthians adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador. Em 18 de janeiro de 2017, em seu primeiro jogo no ano, levou à final do torneio da Florida Cup de 2017 após a goleada de 4-1 sobre o Vasco da Gama na semifinal. No dia 21 de janeiro, jogou a final contra o arquirrival São Paulo. O Corinthians perdeu por 4-3 nas penalidades máximas após um empate de 0-0 no tempo normal, perdendo o título do torneio e levando a vice-liderança. Em 1º de fevereiro, o Corinthians realizou um amistoso preparatório contra o Ferroviário para o Campeonato Paulista. Fagner
jogou o primeiro tempo e foi substituído no segundo tempo pelo lateral Léo Príncipe, para realizações de testes do técnico Fábio Carilli. O Corinthians venceu com gol de Marquinhos Gabriel aos 49 minutos do segundo tempo. Em abril de 2016, Fagner foi pré-convocado junto com outros 39 atletas pelo técnico Dunga para a Copa América de 2016 a ser disputada nos Estados Unidos. Fagner foi convocado para a Copa do Mundo de 2018 e bem provavelmente será o titular na seleção de Tite, com a contusão de Daniel Alves. Agora falando um pouco sobre a vida pessoal de Fagner, com os dois braços fechados por tatuagem, o jogador se inspira no inglês David Beckham, tanto nos desenhos da pele quanto nos gramados. O primeiro desenho na pele seria para cobrir a cicatriz do braço esquerdo, mas faltou coragem ao jogador. Ele disse: "Eu sempre gostei do Beckham, não só como jogador, mas também pelas tatuagens. Quando comecei a fazer, decidi fechar o braço e ainda tenho vontade de fazer mais. A intenção era até cobrir a cicatriz, mas na hora deu aquele medo, um friozinho na barriga. Aí resolvi deixar esse espacinho que está até hoje reservado", disse. Fagner também usa a camisa 23, a mesma do inglês Beckham, que atualmente joga no Los Angeles Galaxy, mas brinca que as semelhanças com o craque acabam por aí. Ser bonito igual a ele não dá, assim já dá umas brigas em casa, imagina se fosse como ele, finalizou o jogador.